Posso começar a falar então, gente, para a gente abrir? Bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma edição do ANTP Café. Na verdade, retomando aí, né, depois de um intervalo entre o final do ano passado e este ano. Uma pausa, evidentemente, e para começar, a gente vai falar sobre um assunto que, na verdade, atravessou o ano passado todo, né? Que foi o problema da crise do transporte público e o que poderia ser feito para se evitar que essa crise, se não fosse resolvida, claro, ao menos fosse mitigada, ao menos fosse, pelo menos, alentada, diminuída. Então, a gente resolveu, no começo desse ano, após presenciar vários prefeitos tomarem atitudes, né, em função de não interromper o serviço de transporte nos seus municípios, enquanto não esperavam, né, não puderam esperar a chegada da cavalaria, vamos chamar assim, acabaram partindo para alternativas municipais dentro das possibilidades, tanto legais quanto também de limites orçamentários. Para falar um pouco sobre esse assunto, a gente trouxe dois prefeitos, duas cidades, convidamos duas cidades que lançaram mão desse tipo de atitude. A Prefeitura de Juiz de Fora, na condição da prefeita Margarida Salomão, e a Prefeitura de Maringá, de Ulisses Maia. Essas duas prefeituras vão participar daqui a pouco do nosso debate, do nosso encontro, e a gente está dando início, então, apenas para fazer aqui os preâmbulos, né? Apenas para dizer que, inclusive, este evento acontece graças ao patrocínio, ao apoio, tanto da Mercedes-Benz quanto da Volkswagen, caminhões e ônibus, e tem o apoio institucional da Frente Nacional de Prefeitos, do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana, da NTU, Associação Nacional, né, dos Transportadores Urbanos, e da FABUS. E o apoio, como sempre, da Transdata, que tem nos auxiliado desde o primeiro NTF Café para que essa plataforma pudesse chegar a todos vocês. Bom, para que a gente possa, então, começar a falar um pouco do que seria o cenário, né, de fundo dessa conversa, eu passo a bola para o âncora, Cláudio Frederico, que é vice-presidente da NTP, que vai falar um pouco, então, sobre o que vai rolar nesse ANTP Café desta quinta-feira, 24 de fevereiro. Bom dia, então. Mais um ANTP Café bem sucedido. Temos tido agradáveis conversas. Isso é importante frisar, que isso aqui é uma conversa, não é um questionamento, não é um debate, não é uma discussão cheia de artifícios. Isso é meramente uma conversa franca entre pessoas que têm interesses na mesma área. O transporte público é essa área. E no transporte público, a linha de frente sempre foi o município. O município é a linha de frente no transporte público. Não deveria estar sozinho nessa linha de frente. Deveria receber um apoio sempre, vamos dizer assim, não só do Estado, mas principalmente da nação. Quer dizer, a nação deveria estar preocupada, através do seu governo federal e de suas entidades federais, devia estar preocupado com o futuro, com a qualidade, com a modicidade do transporte público nas nossas cidades. Infelizmente, historicamente, isso não é verdade. Ou seja, os municípios não têm contado com o apoio decidido de uma nação e têm tido que lutar na linha de frente. Um dos problemas fundamentais do transporte público é que ele não será viável num nível de qualidade que torne ele atraente e faça ele sobreviver a médio, curto e longo prazo, se ele meramente depender do que os passageiros podem pagar. Nós temos, recentemente, uma legislação em curso e aprovada até esse determinado ponto, mas ainda não totalmente implementada, que dará um alívio através do pagamento, da responsabilização da nação pela gratuidade dos idosos que foi estabelecida. Isso vai ser um alívio.
mas isso não é a solução. A solução realmente tem que ser uma responsabilidade coletiva de todos em cima de obter recursos que sejam canalizados para um transporte público na quantidade necessária e suficiente para que haja uma tarifa módica e, ao mesmo tempo, um serviço de excelente qualidade, como ocorre em muitos lugares que as pessoas conhecem quando viajam. E, quando viajam, ficam impressionados e não sabem que aquilo é fortemente apoiado por aquelas nações que estão sendo visitadas. Então, nós temos aqui dois municípios, que é o interessante dessa conversa, nós temos dois municípios que, ou porque o calo apertou a tal ponto, em primeiro lugar, que ele não aguentou mais e teve que avançar, ou como seja, de qualquer jeito, tomou a iniciativa que a maioria não pôde ou não quis tomar e procurou mecanismos do que se pode chamar realmente subsídio aos passageiros do transporte público. Então, eu acho que esse vai ser o ponto interessante. Até que ponto, porque a solução final vai ter que haver um concurso de todos, inclusive do município, sim, mas o município tem que ter uma solução de recursos para que ele possa tomar a iniciativa de ajudar mais ainda o transporte público da sua cidade. Muito obrigado. Bom, a gente ainda aguarda a chegada, né, a participação do prefeito de Maringuá, Ulisses Maia, que já comunicou que pode atrasar alguns minutos aí, mas nós temos pela Prefeitura de Juiz de Fora o secretário Tadeu, secretário de Mobilidade da cidade, que na impossibilidade, né, em cima da hora aí da prefeita Margarida, não, né, ele está assumindo em seu lugar e, evidentemente, tem condições plenas para participar desse debate, principalmente porque o debate tem tudo a ver com a pasta a qual ele dirige. Então, Tadeu, diga o seu bom dia para a gente, se você puder, inclusive, explicar o que aconteceu com a prefeita, a gente agradece. Bom dia a todas, bom dia a todos, Alexandre e Cláudio, saúdo vocês aí pela oportunidade dessa participação, ao nosso colega aí, Ulisses, prefeito de Maringá, assim que ele chegar também, já fica dado um bom dia. A prefeita teve uma convocação urgente de uma agenda e ela ficou muito chateada de não poder participar e pediu que a gente a representasse aqui. Nem foi possível, inclusive, uma saudação, porque ela já está em trânsito. Então, eu peço desculpas em nome dela pela ausência dela. Ela estava muito focada em participar desse evento, mas me deu todas as orientações para que a gente pudesse transmitir a todos os membros aí da Associação Nacional os nossos trabalhos à frente aqui da pasta de mobilidade urbana, principalmente no que diz respeito ao transporte coletivo urbano. Perfeito, Tadeu. O que seria interessante, até para a gente poder pautar a nossa conversa de hoje, se você pudesse contar rapidamente para a gente como é que foi feito esse processo de subsídio na cidade de Juiz de Fora. Primeiro, o que motivou, claro, a gente sabe a motivação geral, mas também tem as motivações municipais. E segundo, evidentemente que cada prefeitura achou um mecanismo, né, de exercer esse subsídio. Alguns estão assumindo todas as gratuidades, outros estão assumindo parcialmente. Como é que foi no caso específico de Juiz de Fora? Bom, vamos lá então, Alexandre. Na verdade, em janeiro de 2021, quando nós chegamos aqui à frente da administração pública municipal, nós encontramos uma série de desafios colocados aqui para nós, principalmente no que diz respeito ao transporte coletivo em Juiz de Fora. Nós estamos falando de uma cidade de mais de 600 mil habitantes, uma cidade que tem pouco planejamento viário, urbano. Então, você começa a enfrentar problemas, principalmente, né, com grande volume de veículos, carros de passeio, ônibus, caminhões, motos, bicicletas, todos os modais circulando, e principalmente em função da pandemia que assolou o país no ano de 2020 e 2021. Frente a esse grande desafio, não estava havendo, inclusive, os processos de reequilíbrio econômico-financeiro nos contratos, nós imediatamente
iniciamos uma tratativa e criamos, no âmbito do município de Juiz de Fora, o que a gente está chamando aqui de mesa de diálogo. A todos os conflitos colocados no município, sejam que esfera for, se for possível, dentro das possibilidades, a gente está criando uma mesa de diálogo. Assim foi feito com o transporte público. Trouxe uma mesa de diálogo do transporte coletivo urbano em Juiz de Fora, com a presença da administração pública municipal, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Mobilidade Urbana, Secretaria da Fazenda, Procuradoria-Geral do Município, Secretaria de Governo, os dois consórcios que operam o sistema aqui em Juiz de Fora, cada consórcio formado por 2 empresas, representação dos usuários e representação dos trabalhadores no transporte coletivo. Bom, essa mesa de diálogo se reuniu semanalmente, os problemas foram sendo levantados à medida que eles iam aparecendo, foram sendo eles foram sendo discutidos, e como resultado dessa mesa de diálogo foi enviado um projeto de lei à Câmara Municipal de Juiz de Fora, que resultou na Lei 14.209, de 15 de julho de 2021. Dentre outras coisas, essa lei ela criou o Comitê Gestor do Transporte Público em Juiz de Fora, formado por essas representações que eu acabei de falar, e também criou o subsídio a ser pago às empresas em parcelas em julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, e uma segunda parcela também, como se fosse um 13º salário, em dezembro, no valor de R$ 1.700.000, a ser dividido, logicamente, proporcionalmente pelo tamanho dos consórcios de empresas que operam o sistema. O que é mais importante, Cláudio e Alexandre, não sei se o vice já chegou aí, é o seguinte: para que esse subsídio era para manter o sistema funcionando e a tarifa no preço que ela estava sendo executada. Então, isso foi feito, o transporte público funcionou de forma, entre aspas, adequada, para que a gente pudesse oferecer o serviço à população. Tínhamos problemas? Tínhamos e ainda temos problemas na operação, no sistema, mas isso foi a garantia que a prefeitura se responsabiliza também por este momento para que o transporte público, como direito constitucionalmente garantido ao cidadão, que ela possa oferecer o serviço às pessoas. E assim foi feito. Todo o ano de 2021, até dezembro, com 2 parcelas, foi repassado esse subsídio para que as empresas e os consórcios pudessem operar. E assim aconteceu. Porque, na verdade, o grande desafio colocado, como o Cláudio colocou na sua fala inicial, é da responsabilidade coletiva. Quer dizer, o que a gente precisa avançar neste momento é que tanto os governos municipais, mas os governos estaduais e o governo federal assumam essa responsabilidade no sentido de garantir às pessoas o seu direito sagrado de ir e vir, que é através do transporte público coletivo. E aí, mais uma vez, o que você, Alexandre, e você, Cláudio, falaram muito bem: transporte público de qualidade. Nós não trabalhamos com a possibilidade de um transporte público mais ou menos. Estamos trabalhando com muito foco no sentido de melhorar esse sistema. Então, o subsídio foi garantido desta forma, com a aprovação de projeto de lei na Câmara, devidamente autorizado, porque assim o devido processo legal garante transparência e legalidade a este processo. Para 2022, há possibilidade de subsídio? Há. Existe essa possibilidade. Nós já estamos discutindo com as empresas desde janeiro como é que seria feito, vai haver ou não, esse subsídio. Agora, tem que deixar claro, Alexandre e Cláudio, que nós fizemos um processo aqui de forma muito participativa, muito. Aqui não é o secretário que determina, apesar de eu ter esse poder. Aqui a gente conversa, dialoga. Quando é necessário determinar, a gente determina. Agora, esse diálogo ele está sendo muito frutuoso porque ele nos garante um sistema que está operando. Eu não tenho aqui problemas de ônibus. Amanhã pode acontecer algum problema. Até hoje, nós estamos garantindo o sistema funcionando diariamente. Voltando com o sistema na sua capacidade total, hoje eu devo estar
e Juiz de Fora com mais ou menos 85%, 86%, 87% do sistema todo funcionando. Esses poucos mais de 10% que faltam, logicamente, é devido a uma série de adaptações e readequações que estão sendo feitas no transporte. Temos aqui também uma proposta apresentada à Câmara Municipal no início do ano, de algumas ideias que estão sendo gestadas para que a gente possa fazer um redesenho desse sistema, que a gente acredita que a gente consiga fazer isso em 2022, até da própria questão do oferecimento do serviço, né? Porque hoje o serviço é oferecido e quem paga por esse serviço é o usuário, as gratuidades, quem está pagando. Agora, com o governo federal, com a Câmara dos Deputados, desculpa, com o Congresso Nacional, analisando aquela proposta de emenda à Constituição para que a gente possa ter esse subsídio aí para nos ajudar. Em síntese, é um pouco isso, Alexandre. Estou à disposição para a gente tirar qualquer dúvida e para a gente dialogar durante esse café aqui. E, mais uma vez, eu agradeço essa oportunidade. Cláudio, tem alguma observação? Realmente, a observação que eu tenho é aquilo que eu falei, quer dizer, ou seja, no caso aqui de Juiz de Fora, o Juiz de Fora tomou vamos dizer assim, botou o pé à frente, tomando a iniciativa corretíssima, mas muito difícil. E agora a questão é como é que nós vamos conseguir uma estabilidade disso? Quer dizer, como é que nós vamos conseguir que isso não seja um ato heróico, vamos chamar assim, né? E seja uma atividade corriqueira, quer dizer, seja uma rotina, né? Então, nós já ouvimos aí as dificuldades, o fato de que tem que, a cada momento, passar uma lei na Câmara, aprovar por um prazo determinado, etc. E, de certo modo, todo mundo está fazendo esse jogo de botar o nariz fora da água o suficiente para não se afogar e esperar que alguém tome uma providência. Eu acho que, de qualquer jeito, ainda vejo com preocupação o fato, vamos dizer assim, até gostaria de perguntar o que você, Tadeu, sente aí, a preocupação com o fato, assim, isso que você diz, tem participação. E nessa participação, você sente que toda a população, ou pelo menos uma grande parte da população, entende o transporte público como uma necessidade ser imprescindível, que é aquilo que a Constituição diz, você sente isso como um apoio, não só daqueles que usam o transporte público e que dependem dele, mas dos que não usam. Eles também apoiam essas coisas? Essa é uma dúvida que eu tenho. Boa, viu, Cláudio, essa sua questão. Muito obrigado por essa colocação, até complementa um pouco a nossa fala. Na verdade, eu tenho essa preocupação também, sabe, Cláudio, que você disse, de que a responsabilidade pelo transporte público não deve ser só daqueles que utilizam, né? A gente sabe perfeitamente que em alguns países, ou na grande maioria dos países europeus, as pessoas elas responsabilizam por isso, mesmo aquelas que utilizam carro, elas financiam o transporte público através da compra de tickets anuais e tal. E é uma ideia que a gente está trabalhando em Juiz de Fora também. Agora, com relação à aceitação da população, nós entendemos que sim, a população aceitou bem e reconhece esse direito ao transporte público. Logicamente que a gente tem que fazer uma separação. Eles nos cobram muito. E não resta a menor dúvida, estão no direito e tem que cobrar. Né? A população tem que cobrar. A prefeita aqui, ela sempre diz para nós assim, olha, a gente não, no nosso carro não tem retrovisor. Nós só olhamos para frente aqui. Então, o que nós temos que fazer? Qual é a medida que tem que ser tomada? Quais as responsabilidades que nós temos? E aí é isso, Cláudio, a responsabilidade é essa, é de colocar o serviço público em funcionamento. Tem dificuldades? Temos, e muitas. Agora, a gente percebe que a população tem esse apoio, ela vai percebendo que o trabalho vai sendo feito. Acontece um veículo, né, um ônibus estraga, né, um problema mecânico qualquer que aconteça, as pessoas ficam revoltadas, eu vou perder o meu horário, um ônibus que atrasa,
Mas isso eles estão percebendo que a prefeitura está trabalhando para solucionar esse problema. Então, eu acredito que sim, Cláudio. Eles têm essa plena consciência e a gente está trabalhando também nesse sentido de todos, mesmo aqueles que não utilizam o transporte público coletivo, se responsabilizarem por isso também. É interessante, Tadeu, porque a gente tem visto isso em vários municípios brasileiros, que quando se fala em subsídio para o transporte, muita gente confunde que é mais dinheiro para o empresário, né? Primeiro ponto. Em função disso, alguns municípios, inclusive, não em função disso, mas além disso, em muitos municípios, os órgãos de controle, Tribunal de Contas, por exemplo, têm evitado esse subsídio, ou seja, tem dito que ele não pode ser feito, mesmo com aprovação de lei em Câmara Municipal. Então, a gente quer saber se, no caso de Juiz de Fora, você teve esse tipo de problema, né? E se, além disso, você teve esse tipo de oposição política, ou seja, de confundir subsídio ao transporte, que, na verdade, é para garantir o serviço ao passageiro e, por conseguinte, a economia local, né? De confundir isso com mais dinheiro, né, entre aspas, para o empresário. Nós tivemos, sim, viu, Alexandre? Tivemos esse problema, assim, não com o Tribunal de Contas especificamente, mas o Ministério Público de Minas Gerais imediatamente nos questionou sobre o subsídio, né? E nós explicamos, devidamente foi explicado, apresentamos a lei, apresentamos a justificativa e as planilhas. Então, foi devidamente explicado, esclarecido o problema, e, a princípio, até hoje, o Ministério Público acatou a nossa explicação. Com relação à população, entendimento, ou até oposição política, nós conseguimos, vou voltar a dizer que através desse diálogo que nós fazemos com a população, também com os vereadores, né? Mesmo aqueles que são oposição à atual administração, mas nós conseguimos conversar e explicar para eles que o subsídio é exatamente essa forma de auxílio ao transporte público e não aos empresários especificamente, né? Ao bolso dos empresários, e também colocando para eles essa proposta que nós já apresentamos à Câmara Municipal, desse redesenho, dessa nova configuração que nós estamos tentando implementar, tentando pensar em implementar aqui em Juiz de Fora. Então, essas duas questões que você colocadas com relação ao questionamento, houve um questionamento do órgão fiscalizador, que foi devidamente explicado, e também tivemos um diálogo muito bom com a Câmara, e a Câmara entendeu a necessidade, naquele momento, de subsidiar para que não houvesse o colapso total do sistema. Porque se não houvesse o apoio, realmente tinha colapsado e nós teríamos aqui enormes problemas para garantir o direito das pessoas ao transporte coletivo. Não sei se eu respondi aí, Alexandre, sobre o seu questionamento. Não, perfeito. Cláudio, alguma observação? Não, acho que está perfeito. Eu gostaria de, no futuro, isso realmente contar com o apoio de uma política nacional, e nós temos, inclusive, uma política nacional, mas a política nacional não define recursos. Quer dizer, ou seja, define que, inclusive, a tarifa técnica, a tarifa sei lá o quê, mas não esclarece como é que vai se pagar a diferença, quer dizer, de onde o dinheiro vem para pagar a diferença entre custo e tal. Eu acho que nós temos agora a presença vamos chamar, chamemos assim, de Maringá, né? Considero que, e vamos incluir mais gente na roda. Bom dia, Ulisses. Você está com o microfone desligado. Bom dia, pessoal. Eu agradeço aí o convite. Eu peço mil desculpas mesmo. Eu sou uma pessoa extremamente pontual. Se tem uma coisa que eu não gosto é de atraso, mas foi um imprevisto que não tinha outro jeito. Então, eu peço mil desculpas, mas estou com o tempo todo aqui para conversar com vocês. Perfeito. Bom, você já viu aí qual é o mote da conversa, né? Então, assim como o Tadeu, né, que está representando o Juiz de Fora, a prefeita teve um problema com o Tribunal de Contas, né, de última hora não pôde comparecer. A gente quer saber, no caso de Maringá, como foi o processo de concessão de subsídio, ou seja, a gente sabe que está vinculado, né, às gratuidades, mas seria legal você contar para a gente de forma breve, né, só para as pessoas entenderem, porque cada cidade agiu de um modo diferente.
Bom, primeiro... Ulisses, pois não. Desculpa te interromper, mas um prazer te conhecer. Eu sou o Tadeu, secretário de Mobilidade Urbana aqui de Juiz de Fora. Pedir desculpa a você, como o Alexandre falou, não foi um problema no Tribunal de Contas, foi um problema de última hora, uma convocação, que ela não pôde comparecer, pediu que eu transmitisse, né, ao Alexandre e ao Cláudio, e também a você, Ulisses, né, colega dela, um abraço afetuoso e mil desculpas pela não participação dela, tá? Gina, tranquilo, Tadeu, um grande abraço para a prefeita, nós participamos juntos da Frente Nacional dos Prefeitos. Ela falou. Muito obrigado, Alexandre, Cláudio, a todo o setor reunido aqui. Eu acho que a iniciativa que nós tomamos em Maringá, né, que acredito que é algo que incontroverso hoje no Brasil, se a pessoa entende, como eu entendo, a importância de incentivar o transporte coletivo. Infelizmente, não se atentou a esse problema, não só agora, mas antes da pandemia até, porque a gente já vinha numa queda acentuada de pessoas no transporte coletivo, acho que em todas as cidades, Maringá é um exemplo, e isso estava tornando insustentável o sistema. Com a pandemia, vocês sabem tudo o que ocorreu. E é interessante, porque cada cidade tem as suas concessionárias, uma ou duas, em Maringá é uma concessionária, e eu tenho feito um trabalho até educativo, e isso é uma sugestão que eu deixo para todos os prefeitos, prefeitas e equipes, um trabalho educativo de sempre dizer transporte, sistema de transporte coletivo, porque tudo que a gente falava ou falava em relação ao transporte coletivo, as pessoas associam à empresa concessionária. Por exemplo, em Maringá nós temos o transporte coletivo Cidade Canção, a TCC. Mas é recurso para TCC? Mas não sei o que para TCC? Esse dinheiro vai para TCC? Então, existe isso, é uma coisa cultural muito grande no Brasil. Eu acho que primeiro tem que trabalhar para desmistificar isso. Nós não estamos falando em concessionária do serviço, nós estamos falando no sistema que tem que ser preservado, tem que ser salvo, independente de que seja concessionária. Em Maringá, nós construímos isso. Então, nós ficamos, desde que eu assumi, eu estou entrando no 6º ano, a gente vem trabalhando nessa questão. E já fui segurando o preço da passagem, mesmo que no momento a empresa tinha discordâncias com o município, claro, porque a planilha técnica em Maringá está R$ 7,00, e antes de nós baixarmos agora, foi a R$ 5,10, então ela estava, as pessoas pagando R$ 5,10, né, até por conta de uma liminar que o juiz obrigou o município a reajustar, então chegamos em R$ 5,10. Mas já tem, olha a defasagem que está. Né? Então, a gente resolveu assumir, independente da discussão nacional. Tem que ter recurso público, ou o sistema está falido. Né? Eu acho que isso hoje é incontroverso no Brasil. Vocês têm os números, né, de todas as cidades do mundo que o sistema está funcionando adequadamente, é com o recurso público. É um serviço público essencial, tem que ter recurso público para manter. Então, nós resolvemos aqui, um pouco que de forma a forçar os demais entes, tanto o estadual aqui quanto o federal, a fazer a parte deles. Então, nós estamos pagando as gratuidades, todas elas, todas as gratuidades. Nós estamos pagando a gratuidade do idoso, né? Aqui em Maringá, o passe do estudante é 100%, já desde 97, né? Então, sempre teve os 50% para o estudante. A partir de 97, em Maringá, passou a ser 100%. Só que esse 50% do estudante, ele ia para a planilha. Por isso que a tarifa cada vez sobe mais, né? Da mesma forma que a do idoso. Também vai para a planilha. Né? Ou seja, o governo federal estipula gratuidades necessárias, né? O governo municipal outras gratuidades necessárias, e tem várias outras, né, gratuidades, só que quem está pagando a conta, quem estava pagando a conta é quem usa o transporte, né, é o usuário, e o vale transporte pago pelo empresário. Então, independente de ser responsabilidade da prefeitura ou não, para salvar o sistema, trazer os passageiros de volta, né, melhorar a mobilidade da cidade, nós assumimos todas elas
tanto a do idoso quanto a dos estudantes, 100% aqui em Maringá, e outras gratuidades que são as normais em todas as cidades, né? Isso vai dar aproximadamente uns 30 milhões de reais por ano aqui em Maringá. Recursos do caixa do município, recursos livres. Nós temos feito aí uma gestão bastante responsável do ponto de vista fiscal. Nós fechamos o ano de 2021 com um superávit financeiro de 280 milhões e de recursos livres 120 milhões de reais. E aí parte desse superávit eu reservei, então, para a gente pagar essas gratuidades, e aí reduzimos a passagem para R$ 4,00, no mínimo, já garantido até 31 de dezembro de 2022. E para que a empresa fizesse os investimentos necessários, né, ônibus novos, e porque não basta só baixar a passagem, tem que ter qualidade, porque são os dois, na nossa avaliação, são os dois pilares que trazem o passageiro para o transporte coletivo: preço barato e qualidade, senão também ele não vai. E nós queremos que melhore as qualidades para que estimule mais as pessoas, né? Então, resumindo, em Maringá foi isso que nós fizemos, e também conseguimos, aparentemente, um acordo com a concessionária, porque durante toda a pandemia eu não fiz nenhum reequilíbrio do contrato, né? Algumas cidades fizeram, acho que várias fizeram. Eu não fiz, eu segurei para chegar no... E acho que chegamos no momento, agora, ou a gente ajusta esse passivo e baixa a passagem, ou quebra o sistema em Maringá, e eu não vou ter como contratar de forma emergencial nenhuma empresa para fazer esse serviço no preço que é a tarifa técnica. Então, também entramos numa composição com a empresa, está dependendo agora da homologação judicial, né? Com esse acordo judicial, nós quitamos 100% do passivo com a empresa e trouxemos a passagem a R$ 4,00 até 31 de dezembro, pagando todas as gratuidades. Advindo o recurso da gratuidade do idoso pelo governo federal, que é o que nós prefeitos defendemos, né? Porque a nossa defesa é quem institui gratuidade que pague. A do idoso sendo paga pelo governo federal, nós vamos avaliar e, se possível, podemos pensar em reduzir mais ainda a tarifa do transporte coletivo, absorvendo uma parte com recursos livres do município. E também trabalhando junto ao governo do estado, porque aqui no Paraná, a região metropolitana de Curitiba, somente ela, não sei se tem alguém que representa aqui a região, eles têm um subsídio do governo do estado por ser região metropolitana. E lá são 22 cidades integradas, né? Aqui, na região metropolitana de Maringá, de Londrina, de Cascavel, Foz e Ponta Grossa, que são as outras regiões metropolitanas, o Estado não tem subsídio, o que nós estamos pleiteando junto ao governo do Estado também. Mas eu não ia ficar esperando o governo federal, que não tenho tanta convicção que pague, e nem esperar o governo do Estado. Aí assumi, meti o peito e fiz com o recurso da prefeitura. Aí é a questão de estabelecer prioridade. Eu entendi que é uma prioridade para a cidade, né? Talvez muito mais importante do que usar esses 30 milhões para fazer uma outra obra aí ou um outro serviço. Enfim, era isso, e me coloco à disposição. Ok, prefeito. Cláudio, alguma observação? Eu até tenho uma pergunta, aproveitando aí a presença do prefeito de Maringá, que é o seguinte: o senhor acredita que isso já trouxe vamos dizer assim, um reconhecimento político? Vamos retirar a questão de um resultado, parece que não, eu só estou fazendo isso. Não, mas digo o seguinte: sente que isso, para um outro prefeito, isso é tipo assim, recomendação aos outros. Isso é uma fonte interessante de uma aproximação com a população e um reconhecimento por parte da população, ou isso acaba sendo um trabalho ingrato, vamos chamar assim, do prefeito e da prefeitura, que, no fim, as pessoas não reconhecem? Olha, Cláudio, eu vou falar, então, a realidade daqui da nossa cidade. Como eu disse no começo,
eu fui trabalhando também um pouco essa mudança de conceito, de não associar o sistema com a empresa concessionária. Porque, por exemplo, aqui, pagando as gratuidades, nós estamos investindo 30 milhões aproximadamente por ano, certo? A gente construiu a orientação e o esclarecimento de que são 30 milhões pagando gratuidades para salvar o sistema de transporte coletivo. Se não fosse dessa forma, seria visto como está dando 30 milhões para a empresa. Isso é um problema sério, mas aí, como a gente trabalhou muito esclarecidamente essa questão, aqui nós não tivemos nenhum problema, nós tivemos aprovação 100% da cidade, de quem usa o transporte, de quem não usa, né? Não foi honestamente meu objetivo político fazer isso, até porque este ano eu não sou candidato, né? Para eu disputar a eleição eu teria que renunciar, porque a eleição é estadual só, eu não vou disputar a eleição este ano, né? Então meu mandato termina em 2024, a única possibilidade jurídica de eu disputar a eleição é em 2026, né? Coisa que eu nem sei se eu vou disputar. Enfim, a próxima eleição possível legalmente para mim seria em 2026, o que está muito longe. Então, realmente, sem demagogia, eu não fiz isso com objetivo político. No entanto, não tenha dúvida alguma que, do ponto de vista político, a aprovação foi unânime. Os empresários pagam o Vale Transporte, foram beneficiados, né? O usuário que paga também foi beneficiado. Quem tem a gratuidade não fez diferença nenhuma também, e ele quer cada vez ônibus melhor e cada vez melhor o transporte coletivo, né? E as pessoas, em geral, quem usa o transporte coletivo, nem acreditava que isso era verdade, né? Eu anunciei, depois de uns 15 dias foi o tempo de a Câmara aprovar e a gente fazer o decreto e já entrou em vigor. As pessoas não acreditavam, somente quando eles foram no caixa comprar e pagar a passagem e ver que era R$4, acreditaram. Então, eu deixo sim como um feedback, vamos assim dizer, de aprovação unânime da cidade, não tem dúvida nenhuma. Eu não ouvi uma linha de qualquer pessoa que seja criticando, dizendo, a prefeitura está tirando dinheiro da saúde, da educação. Também, é claro, é preciso dizer, não sei se fora Juiz de Fora, se tem outras cidades aqui, acredito que esteja, Maringá tem um privilégio de estar com ser uma cidade, até do ponto de vista financeiro, rica, considerável rica, né? Nós temos um superávit de 120 milhões de recursos livres, né? O ano passado, nós fizemos 11% do orçamento em investimentos. Então, nós somos um pouco fora da curva, né? Claro que pode ter prefeito me ouvindo aqui, o pessoal, mas prefeito, de onde que ele está arrumando dinheiro para isso, né? Então, aí vai depender um pouco da realidade dos municípios. Então, em regra, aqui a gente acabou não tirando de nenhum outro serviço, de nenhum outro programa. Nós usamos do nosso superávit, que também não foi decorrente de aumento de impostos. Nós estamos aqui há 5 anos sem aumentar imposto, só a correção da inflação. Então, também, por conta de tudo isso, houve essa aprovação. Agora, entendo que a responsabilidade é conjunta dos dois entes, federal e estadual, mas os municípios vão ter que buscar uma alternativa, porque senão sobra para a cidade, né? Porque todos os problemas decorrentes da queda do uso do transporte coletivo, passagem cara, trânsito insustentável, né? Os problemas da mobilidade têm que ser resolvidos por quem? Não é pelo Estado nem pela União, tem que resolver o município. Então, de um jeito ou de outro, vai cair na responsabilidade do município. Então, se o governo federal ainda é inerte e há muito tempo em relação ao tema, porque só a Frente Nacional dos Prefeitos e o Congresso está trabalhando nisso há muitos anos, o Congresso aprovou em 2020, se não me engano, ou 2021, aquele socorro financeiro de 5 bilhões, o presidente vetou, vocês sabem disso. Então, dezembro de 2020. 2020, exatamente. O governo federal, lamentavelmente, vetou, né,
quantas ajudas deram a bancos e a outras instituições, por que o transporte coletivo não teve socorro? Né? Infelizmente, enfim, não vou explicar que não é objetivo defender posicionamentos político-ideológicos, ideológicos, enroscou. Mas enquanto os dois governos não estão fazendo a parte dele, que é a responsabilidade, a gente procurou fazer aqui e puxar a fila, não para os prefeitos se prejudicarem, e as prefeitas, claro, né? Mas para até forçar a cobrança para os do governo federal e estadual. Então, prefeito, mas uma coisa que a gente percebe que mudou bastante de um tempo para cá, talvez até em função dessa própria crise, foi uma participação mais política e decisiva fora do âmbito do município, dos prefeitos, em defesa do transporte público. Até então, cada um cuidava do seu quintal. Hoje, a gente percebe que até por conta dessa aliança forte que a Frente Nacional de Prefeitos aí alinhavou, a participação dos prefeitos para aprovação do projeto no Senado foi vital. A gente assistiu, a gente percebeu isso, né? Agora, esse projeto, tudo bem, foi uma primeira vitória, mas a gente sabe que ele só será vitorioso se for agora votado favoravelmente na Câmara também. E, claro, por fim, terá de haver a sanção do presidente, né, para que ele se torne lei e, a partir daí, o recurso, evidentemente, chegue até os municípios. Agora, em função dessa participação política, fica essa pergunta: os prefeitos vão repetir a dose do que fizeram no Senado para garantir essa aprovação na Câmara Federal? Alexandre, eu não sei, eu peço tantas desculpas por não ter pego a abertura aqui, porque eu não sei se da Frente Nacional tem mais companheiros da frente, não sei, mas é o seguinte, a gente tem um trabalho intenso, aliás, é preciso que seja reconhecida a Frente Nacional dos Prefeitos como uma revolução nas políticas públicas brasileiras dos últimos anos, né? Acho que ela reacendeu com a pandemia e vem ficando. Nosso presidente Edivaldo Nogueira está fazendo um trabalho extraordinário. Para vocês terem uma ideia, na diretoria executiva nós temos, por exemplo, o vice-prefeito de São Paulo, que participa. Ele tem participado das reuniões, né? O prefeito das maiores cidades do mundo, né? Então, as nossas reuniões da executiva, a prefeita tem participado, prefeitos de cidades estratégicas, de capitais, está muito forte, a frente está muito forte, ela já conseguiu muitas coisas em Brasília, inclusive estão sendo votadas só essa semana 2 PECs trabalhadas pela Frente Nacional dos Prefeitos. Eu não tenho a mínima dúvida de que na Câmara Federal esse assunto é liquidado. Eu mesmo fui, junto com um grupo de prefeitos, em reunião com o presidente Fernando Lira, já 6 meses atrás ou mais. Nós tivemos com ele reunidos, ele mais alguns líderes, e ficou sacramentado que a Câmara Federal faria. O que eles estavam buscando era a fonte de recurso, porque a alegação do governo federal de que naquele veto dele foi porque o Congresso não apresentou a fonte de recurso. Então, na realidade, a frente refez todo o processo, apresentando agora como opção ao governo federal pagar a gratuidade, né? Então, não há motivo para o governo federal não fazer, né? Nós estivemos também com o ministro Paulo Guedes, né? Tivemos com outros ministros, a ministra Flávia Arruda, o ministro Ciro Nogueira, o ministro dos Transportes, da Integração Nacional, né? Também com o ministro dos Transportes, foram falados com todos os ministérios envolvidos, em especial o Ministério da Economia, né? Porque quem libera o recurso. E salvo engano, e salvo outra determinação, é consensual no governo. Havia segundo o que os ministros nos passaram, é que havia uma dúvida sobre a forma de fazer, que tipo de fazer. Aí que surgiu essa questão da gratuidade. Porém, a frente tenta, já desde o início do ano, uma audiência com o presidente da República, para também fazer em relação a ele esse trabalho, porque eu não tenho dúvida nenhuma que a Câmara vai aprovar, o Congresso vai aprovar. Agora, se o presidente, de novo, não implementar, vocês sabem que não adianta, não vai para frente. Mesmo com eventual derrubada do veto, vocês sabem que não adianta. Se o governo federal não quiser fazer, não vai fazer. Então, eu posso lhe assegurar e assegurar a todas e todos
que a frente, os prefeitos, principalmente das grandes cidades, que têm uma força de articulação grande, estão trabalhando muito nesse tema. Perfeito. O Luciano Marangoni Custódio, ele é de Franca, interior de São Paulo, ele é gerente de transporte coletivo, diz que está há 25 anos na área. E ele fala direto para o senhor prefeito Ulisses, ele diz que ele é defensor também do sistema de transporte coletivo, claro, e ele falou aqui, eu gostaria de gravar sua fala e apresentar ao nosso prefeito, vereadores e o Conselho de Transporte Coletivo. É possível isso? Possível, Luciano, eu consegui ler agora seu comentário, é possível não só gravar a fala, como eu nem sei se está sendo gravado. Tá, essa reunião está sendo gravada. Sim, claro. Pode disponibilizar, sem dúvida nenhuma, mas se você quiser, Luciano, organizar, eu posso até ir também na cidade. O Luciano é de Franca, né? Franca, interior de São perto de Ribeirão Preto. Eu conheço ali a região. Maringá tinha uma empresa muito forte, Calçados de Franca. Isso. A gente lembra como calçado, né? Mas eu estou à disposição, vocês têm meu contato, eu posso organizar uma ida aí. E ele está perguntando do IPK, né? Isso. Ó, o IPK, olha para você ver que coisa. O IPK médio na década de 2000 era 1,85. Antes da pandemia, 1,20. Então, como eu falei, a queda já vinha ocorrendo já há muito tempo, né? A pandemia acentuou, né? Agora, quando a gente implantou a queda, 0,94. Ou seja, eu acho que se fosse mais uns 2 anos, acabava. Resumindo a história, ia ficar um número muito pequeno. Nós não temos o atualizado agora, até porque foi implementado dia 15 de fevereiro. Precisamos esperar agora, né, um certo tempo para fazer o amadurecimento dessa redução e ver quanto que ele vai dar. Mas vocês vejam aí a queda, que absurda que é. Agora, viu, Alexandre? O Alexandre e o Cláudio, eu acho que vocês estão pela NTT, é isso? Exatamente. Tá. Se a NTT quiser ou tiver o contato, que a gente faça algum seminário presencial ou online, nosso secretário aqui de mobilidade, que é o arquiteto Gilberto Purpo, ele é especializado em engenharia de tráfego também, servidor de carreira da prefeitura. Agora, o que os prefeitos, as prefeitas e os gestores todos precisam é essa defesa do transporte coletivo, né? Por exemplo, eu montei uma equipe comigo que defende o transporte coletivo. O Gilberto Purpo, por exemplo, como eu disse, ele é arquiteto do município de Carreira, né? E nos mandatos passados, antes de eu assumir, por conta de alguns posicionamentos dele, eles tiraram ele da área de mobilidade e puseram ele para trabalhar no cemitério, por mais incrível que pareça. Verdade mesmo. Ele foi trabalhar no cemitério, deixaram ele 4 anos trabalhando no cemitério. Não foi coveiro, não, mas ele ficou lá no cemitério. Então, ficava mexendo ali, ajudando a arrumar o cemitério. Mas faz sentido, prefeito. Era para enterrar o transporte. Mas exatamente. Né? Inclusive, na minha campanha de 2016, porque eu venci as eleições aqui contra todo o sistema poderosíssimo da cidade, sozinho. Eu, Deus e as pessoas que acreditaram em mim. Tinha partido, não tinha dinheiro, não tinha tempo na TV, não tinha nada. Tinha um trabalho já, eu era vereador, enfim. Então, na campanha mesmo eu falava já sobre isso. E aí, quando eu assumi, eu trouxe o Gilberto para ser o secretário da mobilidade. Então, também isso vai mudando um pouco. É isso que eu falei. Sim. Eu venho fazendo um trabalho um pouco educativo, né, para construir esse discurso, até para quebrar essa crítica que se existe, muitas vezes, às concessionárias. Né? Como aqui em Maringá é a TCC, então, tudo é culpa da TCC. Né? Então, se vai subir a passagem, é a TCC que manda na cidade. Vai fazer o seguinte, é a TCC que manda. Né? Então, eu penso que a gente conseguiu quebrar isso e mostrar que o sistema é da cidade, é um serviço público relevante, né? Independente de TCC, ou A, ou B, ou C, ou eu. Né? Então, se for me perguntar, você defende monopólio ou não, aí é uma outra discussão que foge ao sistema de transporte coletivo.
né? Se as cidades não cuidarem do sistema de transporte coletivo, não assumirem, claro, com apoio do governo federal, com apoio do governo estadual, mas se não assumir como serviço público altamente relevante, ele vai quebrar. As pessoas vão para o carro, vão para a moto, vão congestionar o trânsito, né? Fica insustentável o trânsito e irrecuperável. Como é que você vai trazer essas pessoas de volta? Aqui, ó, só para ter uma ideia, paralela à queda do IPK, aí você tem o número de carros aqui da cidade. Nós temos 430 mil habitantes, certo? 430 mil habitantes em Maringá. Sabe quantos veículos nós temos aqui? 320 mil. Quase um carro por pessoa. Entendeu? Quase, ué. Eu não lembro. Faz a conta aí para vocês verem. Com certeza um carro por família, no mínimo, né? Claro. Mais, né? Até mais. Sim, exato, até mais. Família, né? Então, eu apenas queria fazer... Onde ia parar isso? Sim, apenas para... Você falou da região metropolitana de Curitiba, eu só queria dar uma explicação para o Samuel, que é o secretário de Araucária, na região metropolitana de Curitiba. O Samuel pediu para participar do debate, mas, infelizmente, a gente não tem condições técnicas para isso. E a gente conhece e reconhece o trabalho de Araucária, inclusive, que vem reduzindo o valor da tarifa, não é de hoje. Pioneiro do Paraná. Exatamente. Então, a gente queria só dizer para o Samuel... Só que a Araucária é muito rica. Eles têm royalties lá da refinaria, né? Não, mas só para dizer para o Samuel que a gente vai, numa próxima oportunidade, convidar a Prefeitura de Araucária para participar de um debate como esse. Então, fica dado o registro aí. Cláudio, você quer acrescentar alguma coisa? Eu quero jogar a bola para o Tadeu. Vou jogar a bola para o Tadeu. Antes de jogar a bola para o Tadeu, eu vou fazer um comentário geral, que é o seguinte: não tenho dúvida que todo mundo concorda que, assim como as mães devem cuidar das crianças, que as cidades, as prefeituras devem cuidar do transporte público. Ninguém tem dúvida disso. A única coisa é que é preciso o governo nacional ajudar as mães na sua obrigação de cuidar das crianças. Então, o fato de que nós já descobrimos o responsável não quer dizer que o outro não tem sua responsabilidade de dar condições àquele cumprir a sua obrigação. Então, o país precisa fazer isso. E ao Tadeu, eu pergunto o seguinte, não só, claro, qualquer comentário em relação a tudo que foi dito aí por Maringá, pelo Ulisses, mas uma coisa assim específica. Nós ontem tivemos uma reunião do Fórum Nacional de Secretários, e aonde nós ouvimos Feira de Santana falando sobre uma série de experiências que eles fizeram, bem-sucedidas, de tarifas especiais, tarifa especial fora de pico no fim de semana, linhas especiais, enfim, uma série de, além da ajuda, uma série de ações. Você acha que é possível isso? Quer dizer, no meio de toda essa calamidade, também é possível ainda, e ajudaria as prefeituras poderem oferecer novidades? Porque o automóvel, cada mês, oferece uma novidade. O transporte público talvez esteja faltando também um certo marketing de novidades para ser atraente. O que você acha, Tadeu? Eu acho que sim, eu acho que é perfeitamente possível, no meio dessa crise toda, nós ampliarmos, né, essas novidades, oferecer à população alguma alternativa, seja na questão da tarifa, no oferecimento do serviço, operacionalmente falando, como é que o sistema deveria funcionar. Eu entendo que sim. Nós temos tentado, em Juiz de Fora, fazer algumas ações nesse sentido. Mas eu acho que é interessante, porque a crise está aí, né? E é na crise que você consegue avançar. Colocado para você uma dificuldade, um desafio, vamos lá, vamos trabalhar, como o Ulisses acabou de falar. Quer dizer, tinha um desafio colocado em Maringá e a solução qual que é? Nós vamos dar a solução. Eu acho que a novidade é sempre bem-vinda, viu, Cláudio? E ela faz muito bem. Eu escutando o Ulisses falar,
eu fico assim, o desafio é grande. Por exemplo, ele falou que tem 430 mil veículos, não, 300 e poucos mil veículos com uma população de 430 mil habitantes. Quer dizer, é uma conta alta, né, Ulisses? Nós aqui em Juiz de Fora, nós estamos perto de 600 mil habitantes com 260 mil veículos. Então, paralelo para vocês a dificuldade. Mas é isso, quer dizer, porque eu fico imaginando, Cláudio, qual é o desafio frente a essa situação. As pessoas... Eu não vou falar dos outros, não. Vou falar de mim. Eu ando no carro sozinho. Está errado. Então, mas qual que é a situação para a gente poder mudar essa visão? A educação no trânsito, como o Ulisses acabou de falar. Eu estou aqui com o meu gerente de circulação viária, que é o Paulo Góes, trabalhou no governo do Estado, na região metropolitana, acompanhando. Eu queria remeter uma pergunta também ao Ulisses. Ulisses, quando você disse da situação que vocês enfrentaram em Maringá, e a diminuição da tarifa, todas essas ações que foram sendo implementadas, né, no sistema de transporte coletivo, você falou que aí submetemos ao judiciário. Eu só queria te perguntar, todo esse processo, ele foi um processo judicial ou era um processo administrativo que vocês depois submeteram à justiça? É que eu não entendi bem, só para me entender. É o seguinte, Tadeu, na realidade acontece o seguinte, são duas questões diferentes. Né? A redução da tarifa não teve nada a ver com o Poder Judiciário, foi um ato administrativo da Prefeitura. Nós mandamos para a Câmara Municipal o projeto de lei que a gente pode disponibilizar para quem também é uma lei municipal, só procurar também no site da Prefeitura, mas a gente disponibiliza, onde a Câmara autoriza a Prefeitura a pagar as gratuidades. A Câmara aprovou por unanimidade, são 15 vereadores. Eu também não tenho dificuldade lá na Câmara, mas tem 2 que são muito contra até pensamento, mas até eles votaram. Foram 15 votos favoráveis na Câmara, aqui são 15 vereadores, e aí nós, então, sancionamos e fiz o decreto municipal. O que acontece é o seguinte, havia ainda, porque nós não acertamos, um passivo que a empresa concessionária buscou no Poder Judiciário, que é a diferença que vem que ficou 2 anos sem reajuste. O período da pandemia, eu não reajustei aqui, eu acho que quase prefeito nenhum reajustou. Né? Então, algumas cidades, no período da pandemia, fez algumas tratativas com as concessionárias. Eu aqui não fiz, a empresa tentou, ela fez vários pedidos administrativos, enfim, a gente não fez. Então, já vinha aí um histórico da empresa, um pouquinho antes da pandemia e também depois da pandemia e durante a pandemia. A empresa entrou, ela contratou a FGV, a conta da empresa dava aproximadamente 130 milhões, 138 milhões de reais de prejuízo, né? Que foi o período que a gente manteve os ônibus em circulação. Enfim, o que todos vocês conhecem, que aconteceu em todas as cidades. E aí, como nós não pagamos nada, a gente também fez um acordo com a empresa junto com a redução da tarifa. Porque a redução da tarifa é uma forma, e com o complemento que nós fizemos, né, porque nós estamos pagando a gratuidade, nós estamos trazendo de volta o passageiro. Então, a empresa vai se beneficiar com o sistema saudável, porque com o sistema saudável a empresa consegue se manter. Né? A empresa se mantendo, o sistema de transporte coletivo se mantém e ele está estimulado as pessoas a usarem. É uma equação que todos ganham. Claro que a gente não concorda em pagar o que a FGV fez. Então, nós contratamos a FIP para fazer a nossa proposta. A nossa proposta, a FIP reconheceu em torno de 90 e poucos milhões, que isso é, então, incontroverso. E aí a gente está neste acordo, né, que eu não quero pagar sem acordo judicial, porque como a empresa fez a judicialização, né, mas fizemos a proposta de acordo, né, e vamos protocolar agora no Poder Judiciário apenas para que ele homologue o acordo do passivo. Então, são coisas distintas, mas com a homologação do Poder Judiciário e o município pagando esse passivo, nós zeramos completamente todo
o passivo em relação ao transporte coletivo e até 31 de dezembro de 2022 fica valendo R$ 4,00 com o sistema salvo, né? Aí, o ano que vem, vamos avaliar o procedimento deste ano e seguir nessa linha, né? Agora, viu, acho que foi você, Tadeu. Não, o Cláudio, se me permite, gente, o Cláudio fez uma observação importante, né? Que, da mesma forma que os aplicativos oferecem conforto, oferecem não só conforto, mas comodidade, facilidade, é preciso também, sim, que o sistema de transporte coletivo ofereça vantagens, ofereça qualidade, né? Eu aqui, na minha exigência, eu queria todos os ônibus com ar-condicionado, né? Mas não foi possível, mas pelo menos nós conseguimos, eu não me lembro, a frota é de 235 veículos, eu não sei, mas uma parte dela tem ar-condicionado. Eu pedi 2 ônibus elétricos, então tem 2 ônibus elétricos, tem os ônibus com ar-condicionados. Agora, nessa redução, ela colocou 20 novos ônibus, né? Então, a gente exige também. A empresa criou um aplicativo para a pessoa saber que horas que passa o ônibus, lá no ponto tal, que horas que o ônibus passa. Então, também defendo, Cláudio, que as empresas, ou, enfim, os municípios, criem essas opções para não ser aquele transporte arcaico lá, ultrapassado, porque daí, gente, não adianta só redução. Redução de tarifa sem qualidade também vai afastar o passageiro, que as pessoas hoje querem comodidade, né? Então tem que ter essas duas vertentes aí. Bom, gente, infelizmente estamos chegando no limite do nosso tempo, aliás, já passamos um pouquinho, né? Eu acho que o Cláudio falou muito bem logo no início da conversa que algumas batalhas estão sendo ganhas, né? A questão do subsídio é algo que foi feito pelo município para evitar que o transporte quebrasse, para que o transporte interrompesse. Houve a vitória no Senado Federal, né, do programa de gratuidade dos idosos, mas tudo isso ainda está longe de ser a solução para o problema. O que você pode falar a esse respeito, Cláudio, já encaminhando para a gente poder fechar o nosso papo de hoje aqui? Pode ligar seu microfone. Eu não tenho dúvida. Realmente me preocupa muito o fato de que sobreviver não é o suficiente, né? Quer dizer, ou seja, realmente nós temos que reverter, num dado momento, essa tendência de rejeição ao transporte público para uma tendência de escolha do transporte público. E isso vai de uma... Feito, eu falei do negócio da mãe com a criança, o amor materno pode existir, mas precisa haver fundamentos materiais, econômicos, de apoio nacional, uma estrutura, um novo modelo, vamos chamar assim. Quando a gente fala novo modelo, eu digo assim, um novo modelo, inclusive de recursos, quer dizer, da onde vem o dinheiro para pagar pelo transporte público. E, finalmente, isso que eu toquei levemente, e eu gostaria de voltar a tocar no fim, que é o seguinte, para que o transporte público volte ou venha a ser um concorrente real de outras opções, ele precisa ser desejado, ele precisa ser amado e ele precisa dar aos seus usuários uma distinção no uso que os outros transportes privados dão. Então, é preciso o que em Paris, numa certa época, se reclamava, que dizia: metrô é trabalhar, comer e dormir. Isso é que é metrô, né? E, enquanto isso, o automóvel era o resto. Era as outras coisas gostosas da vida, vamos chamar assim. O transporte público precisa entrar com uma certa criatividade, precisa obter fundamentos, recursos para poder ser criativo, mas depois ele precisa também, ao mesmo tempo, ser criativo em atrair o seu público. E o mais importante, de preservar o público que ele já tem. Mais importante do que sair conquistando novos públicos. O público que ele já tinha, até, não é só já tem, que já tinha, vamos dizer assim. Bom, gente, então, infelizmente, a gente está encaminhando aqui para o encerramento. Queria agradecer a presença de todos vocês.
de quem nos acompanhou, quem mandou, inclusive, perguntas. Infelizmente, a gente está com o tempo muito exíguo, né? Não tivemos condições de abarcar todas as perguntas. Queria, mais uma vez, agradecer a participação da Transdata, né, que tem nos garantido essa plataforma e todo o acompanhamento do processo, e também, claro, ao patrocínio da Volkswagen Caminhões e Ônibus e da Mercedes-Benz. Para encerrar, eu queria, então, que tanto o prefeito Ulisses de Maringá quanto o Tadeu, secretário de Mobilidade de Juiz de Fora, fizessem suas últimas considerações, se despedindo do nosso público aqui. Vamos lá, vou dar o pontapé inicial, deixar o nosso prefeito fechar. Primeiro, agradecer à NTP, né, as pessoas aí do Alexandre e do Cláudio, pela oportunidade. Um abraço fraterno e carinhoso da prefeita e todos vocês, e você, Ulisses, né? Dizer que vocês são já velhos conhecidos, né, da luta aí na Frente Nacional de Prefeitos, e que a gente possa continuar lutando por um transporte sustentável, abrangente, que dê condições das pessoas de irem e virem com segurança. Obrigado mesmo, um grande abraço também, Ulisses, a todos aí que também patrocinaram. Estamos aqui em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, à disposição. Um grande abraço. Um abraço. Bom, da mesma forma, eu agradeço a oportunidade, cumprimentar na pessoa do Tadeu, a nossa querida prefeita, e demais prefeitos e prefeitas que estão acompanhando, vão acompanhar também essa gravação, cumprimentar a promoção do debate. Me coloco inteiramente à disposição, tanto por e-mail, ou por WhatsApp, ou evento aqui a nossa estrutura para receber a visita de quem tiver interessado. Dentro do possível também me coloco à disposição para eventual visita a alguma cidade para apresentar o nosso modelo. E lembrando que, por mais que alguns municípios tenham tomado as iniciativas, né, como foi mostrado aqui para vocês, a gente jamais pode deixar de vista que a responsabilidade é solidária. Nós precisamos do governo do Estado e da União, né, porque hoje, no sistema federativo, ele precisa ser repensado, né? Infelizmente, está cada vez mais responsabilidades e políticas públicas ficando ao encargo dos municípios e cada vez menos o recurso chega aos municípios, né? Então, nós aqui ainda somos uma cidade um pouco fora da curva em relação a números e indicadores, mas eu sinto pelo Brasil afora a dificuldade que as prefeitas e os prefeitos têm, né? Então, que haja uma união nacional em defesa do transporte coletivo como meio de sobrevivência a todos, como sustentabilidade das cidades, e também um movimento nacional de cobrança ao governo federal e aos governos dos estados, para que aqueles que ainda não fazem, e o federal não faz, e alguns estados que ainda não fazem, façam a sua parte para que não fique só a responsabilidade dos municípios. Mas que o caminho é esse, parabéns a todos, sucesso, e Maringá está sempre à disposição de vocês. Meus contatos na rede social é muito fácil, é Ulisses Maia, então qualquer rede vocês conseguem também falar comigo. Um grande abraço. Obrigado, Ulisses. Cláudio, sua despedida. Não, eu já me despedi demais. Vamos. Eu agradeço, foi uma conversa muito simpática, muito boa, e eu faço votos o melhor possível para ambos, tanto para Maringá quanto para Juiz de Fora, que está até mais próximo das minhas origens, que eram origens do Rio de Janeiro e também da família ali pelo Três Rios e etc. Portanto, muito próximo. Boa sorte para todos vocês. Ok, gente. Muito obrigado a todos. Como disse o prefeito, lembrou bem, esse debate nosso é gravado. Vocês podem entrar no site da ANTP e ter ali a relação de todos os ANTPs Cafés que nós realizamos desde o ano passado. Muito obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Tchau.